A educação e a prática docente são formas de intervir e mudar a realidade social. É de papel fundamental a qualificação constante do professor para que ele seja realmente responsável por mudanças na área em que atua. Dessa forma, a qualidade da docência atravessa, entre outros indicadores, a capacitação, o desenvolvimento e atualização pessoal do professor, considerando que ele é, ao mesmo tempo, sujeito e objeto na formação exercida com o aluno. Contudo, podemos perceber que o ingresso na carreira docente universitária tem ocorrido sem qualquer preparo na área pedagógica e a capacitação docente em nível superior tem deixado lacunas em seus resultados. Neste vídeo faremos algumas reflexões a respeito da formação do bom professor universitário e quais características seriam importantes na construção desse profissional. Existe um pensamento em relação à docência que ainda não está totalmente construído, que ainda não está de certa forma segmentado. O que é que isto quer dizer? A profissão docente, ela é emblemática. Apesar de hoje em dia estarmos a ver ela a cada vez a deteriorar-se pelos valores que já não são cumpridos, pelos propósitos dessa mesma profissão. O que é que eu quero dizer em outras palavras? Ser docente tinha que ser visto como aquela figura transformadora. Isto é, você não entra numa aula e sai dela como estava antes de entrar. Não, aquela questão toda docente é um professor que vai impulsionar mudança no indivíduo, que alguns questionamentos que advêm dessa aula têm que gerar desconforto no estudante, tem que gerar curiosidade de querer ir procurar mais. Vocês devem interagir na sala de aulas de tal forma que o docente consiga cativar e buscar para si aquele estudante. Porque, na verdade, quando nós vamos dar uma aula, nós temos que fazer a seguinte pergunta: que estudante eu quero que saia daqui depois desta aula? E essa pergunta normalmente não é feita. E deveria ser feita, na verdade. Deveria ser feita porque ela é de extrema importância. Então, o que acontece? Se eu sou um professor biscateiro... Biscateiro, o que seria um professor biscateiro? É um professor que, na verdade, só vai dar aulas porque precisa de dar aulas e que não está preocupado se o estudante aprendeu ou não. E eles têm como preferência o ensino privado porque não podem reprovar os estudantes, o estudante pagou, etc. Então, vocês vão ver mais ou menos como esta profissão está começando a ficar... descer ladeira abaixo, bem assim, descer ladeira abaixo. É mais ou menos isso que nós podemos falar da profissão do professor. Mas ok, tirando essas partes, é melhor nós focarmos no seguinte: a profissão docente tem que me fazer, eu, estudante, querer voltar àquela aula. Ocorre também que os professores não estabelecem o que querem que o aluno faça com a matéria ou com as experiências que desejam que o aluno vivencie. É importante nós vermos uma coisa interessante, que o professor deve se especializar, seguir os ciclos todos de aprendizagem. Ana Paula, seguir ciclos de aprendizagem? Só para contextualizar, o ensino superior tem 3 ciclos, não é? Que é a licenciatura, o mestrado e o doutoramento. Bem, aquelas outras coisas que se fazem, o doutoramento, etc. São vaidades da academia. Vaidades da academia, gostei desse tempo. Ok, mas então, eu tenho que, como docente, pelo menos ter cumprido estes 3 ciclos de aprendizagem para dar a matéria que eu pretendo dar, ou da área, neste caso, que eu pretendo dar. Ou, ao fazer este ciclo, que é a licenciatura, eu tenho que trabalhar direto, não é? Com aquilo. Tenho que trabalhar pelo menos 5 anos, mas hoje em dia saiu da carteira aqui, já está a dar aulas e, para além de estar a dar aulas, está a dar, por exemplo, 4º ano. Meu Deus, não façam isso. Ok, se querem pôr licenciados sem experiência, não é, de trabalho, a darem aulas a licenciados, que seja o 1º ano. Disciplinas gerais.
não precisas de ser especialista, vais te especializando à medida que vais dando aulas. Não podes colocar um professor que saiu da licenciatura, por exemplo, hoje para amanhã dar aulas a estudantes que estão a formar-se e pôr já ele no 4º ano. Não faça isso, não faça isso. Um outro ponto que é bem assim peculiar, que deve ser mencionado, é a questão da docência com uma componente pedagógica. Nem todo aquele que entende a matéria ou que entende a sua área e que apropria-se dela é bom, por exemplo, a transmitir. O que isso quer dizer? Por exemplo, se aquele professor não tem esta valência, não tem esta questão pedagógica, não é? A instituição deve prover esta componente no sentido de é este professor que eu quero para dar aulas na minha instituição, pelo caráter dele como pessoa, pelas suas valências profissionais, por aquilo que é o seu conhecimento naquela matéria, a sua especialização naquela matéria, porque nem todo indivíduo é formado numa determinada área para posteriormente vir dar aulas. Não. Nem todo indivíduo, porque é bom, não é, numa área, vai dar aulas. Há médicos excepcionais como profissionais, mas são péssimos para passar aquilo que eles sabem. Então é preciso respeitar essas limitações do indivíduo. A docência no ensino superior requer competências como especialização em uma determinada área de conhecimento, conhecimento e práticas profissionais atualizados, pesquisa, domínio na área pedagógica, valorização do processo de ensino-aprendizagem em que o professor é conceptor e gestor do seu próprio currículo, a valorização da relação professor-aluno e aluno-aluno no processo de aprendizagem, domínio da tecnologia educacional e o exercício político na docência universitária. A falta de uma adequada planificação de ensino pode ser o principal problema do insucesso de muitos professores. Isso não ocorre porque os docentes não sabem o que vão ensinar. O que acontece é que eles não se lembram do aluno, levando em consideração apenas o conteúdo. Uma das coisas que pode falhar na lecionação é a falta de planificação. A falta de planificação de um indivíduo pode gerar uma guerra. Terceira Guerra Mundial. Terceira Guerra Mundial. Mas ok, sim, estou a ser dramática, mas pode sim gerar uma Terceira Guerra Mundial no meio disto tudo. Então, vejamos. O indivíduo não tem componente psicopedagógica ou pedagógica. Para além disso, não tem todas as valências necessárias. Eu pergunto, assim, se fosse dono, gestor de uma instituição de ensino superior, isso iria confortar-lo ou preocupar-lo? deixa a resposta sempre ver. Mas é praticamente isto que nós temos que refletir sempre. Formar professores, e há instituições ainda que barram este processo. Ok, estás a barrar o teu professor de continuar a formar-se, então quer dizer que tu queres uma instituição em que haja professores limitados e que por sua vez formam igualmente indivíduos limitados. Então é importante nós começarmos a pensar que tipo de professor nós queremos e, consequentemente, pensarmos no tipo de aluno que queremos. Por quê? Porque nós andamos constantemente a pensar no tipo de aluno que nós queremos e não trabalhamos na essência daquilo que é o professor que nós queremos, que vá ter com aquele aluno e o forme para ser o aluno que nós queremos. Parece meio confuso, mas não. Naquele momento que você desligar este vídeo e começar a refletir, vai dizer, não, na verdade não é muito confuso assim, porque a educação em si, não é? Deve pensar que para eu formar um engenheiro, automaticamente, este futuro engenheiro tem que ser formado por um engenheiro, e este engenheiro, por sua vez, deve ter tido formação também em engenharia. Não vou pôr, por exemplo, indivíduos, não é, do marketing a darem pedagogia. Então, eu quero pedagogos
marqueteiros, é o que eu estou a dizer com isso. Não sei se vocês percebem, o tipo de professor que eu coloco na minha instituição diz muito sobre o tipo de aluno que eu pretendo que saia da minha instituição. Infelizmente, os decisores nunca ou não querem fazer esta interpretação, que é lógica e que é realmente aquilo que acontece, não é? Então, é preciso ter muita cautela quando se fala em processo de ensino e aprendizagem. É preciso nós termos um professor que ensine e que faça semear aquele bichinho da dúvida, porque é a partir da dúvida, não é, que começa o famoso pensamento crítico. É a partir da tal semente que nós colocamos no estudante que ele começa a interessar-se. Hoje em dia, nós nos despimos de autonomia, não é? Na sala de aulas e começamos a passar o testemunho para os nossos estudantes. Esta passagem de testemunho para os nossos estudantes, às vezes, não é bem feita. Por quê? Porque nós temos o tal orgulho acadêmico. Lembra-se das vaidades acadêmicas? Agora temos o tal orgulho acadêmico. Ocorre também que os professores não estabelecem o que querem que o aluno faça com a matéria ou com as experiências que desejam que o aluno vivencie. A qualidade do professor é que dita que tipo de instituição eu estou, em que tipo de instituição eu vou entro porque tenho o produto, a retroalimentação do efetivo, estamos a falar dos graduados daquela instituição. O feedback, como vocês falam, né? O feedback que vem das entidades empregadoras é que me diz que tipo de aluno eu fui formando ao longo dos 4 anos. Neste processo todo, é importante lembrar que o domínio da teoria e da prática tecnológica e educacional ocorre juntamente com as técnicas de aula, ajudando a tornar o processo de ensino e aprendizagem mais eficiente. Talvez seria uma forma de proposta. No final de cada ano letivo, é importante que o elenco pedagógico reflita, não é, sobre as dinâmicas que foram acompanhando nas salas de aulas. O que isto quer dizer? Quer dizer que eles devem fazer assistência às aulas para perceberem estas dinâmicas. E a partir destas dinâmicas, sempre antes do ano letivo seguinte iniciar, deve-se sentar e se consolidar algumas questões. Por exemplo, as metodologias que vão ser aplicadas para aquelas disciplinas que são muito práticas. É preciso quebrarmos um pouco a monotonia, porque nós temos que perceber o tipo de aluno que nós temos hoje. Atualmente, estamos muito virados para a tecnologia. O estudante da sala de aula é a pesquisa a um clique da sua mão. Alguns autores comentam a respeito dos meios tecnológicos, destacando a importância que tem a qualificação dos docentes e o uso de novos instrumentos de apoio, seja utilizando editores de texto, explorando habilidades didáticas de programas em relação aos objetivos de ensino, comunicando-se à distância por meio da telemática ou utilizando ferramentas multimídia no ensino. Dessa forma, o docente contará com o auxílio de novas formas de chegar ao aluno, podendo incentivá-lo na busca de novos conhecimentos. Então, se eu tenho a matéria a um clique, não me vai ser produtivo ficar sentado numa carteira a ouvir simplesmente o professor a ler slides. Ok, nós todos sabemos ler, mas não é isso que nós pretendemos. Bem, eu digo que não é isso que se pretende, porque talvez seja isso que se pretende nessa instituição. O que isso quer dizer? Quando a educação não é libertadora, conhece essa frase, né? Quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é virar opressor. É por isso que temos questões cíclicas de aprendizagem danosa, não é? Danosa no sentido de, se eu ontem fui aluno com estas lacunas, eu vou formar também alunos com as mesmas lacunas. Há professores que, ao invés de dar aulas, têm discursos de opressão para lembrar como é que ele se formou.
Então lembre-se que quem faz a instituição é o professor. As instituições precisam perceber que as práticas pedagógicas têm impacto nos resultados reais e estabelecer uma relação saudável com os professores para promover o avanço das mesmas no quesito conhecimento. Muitos profissionais acreditavam que para ensinar no contexto universitário seria necessário apenas o domínio dos conhecimentos específicos da área. Assim, as universidades vêm recebendo constantemente um número significativo de profissionais das mais diversas áreas do conhecimento, e esses mesmo possuindo experiência e anos de estudo nas áreas específicas não possuem preparo e têm até um desconhecimento técnico e científico do processo de ensino e aprendizagem. O conhecimento e as competências profissionais do professor afetam diretamente a qualidade do processo de ensino-aprendizagem e o desempenho dos alunos que recebem este conhecimento. O desempenho dos alunos em sala não é uma preocupação ligada apenas à qualidade do ensino, mas à qualidade da instituição como um todo, que recebe sanções administrativas e inspeções constantes dos órgãos reguladores do Estado, para o nosso caso, o CNEC. Portanto, compreender os predicativos do desempenho gerado em sala de aula é o que mantém as instituições de ensino superior no mercado. Esperamos que esta apresentação faça refletir sobre o que pretende na sua instituição, acima de tudo, em que estágio se encontra.